Bom dia a todos, graça e paz. Que o Senhor esteja nos abençoando com a sua palavra tremendamente neste dia. É o que eu desejo e é o que mais Deus deseja para a sua vida, para o seu coração. Eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 18. Poderíamos ir lá para Gênesis 42, que fala também sobre este tema que estaremos ministrando, mas vamos focar nesse livro de Mateus, nesse texto, capítulo 18, do versículo 21 a 35. Antes eu queria fazer uma oração. Feche os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por tua presença em nossas vidas, em nossos corações. Pedimos que o Senhor esteja na condução, ó Pai, desta mensagem, que o Senhor esteja ministrando as nossas vidas, aos nossos corações, ó Pai. Senhor Deus, precisamos muito desta palavra, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, leva cativo, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração ao teu santuário, para que possamos receber de ti, ó Pai, esta ministração em nossas vidas, nos nossos corações, e praticá-las, ó Pai, não somente guardá-las, mas praticá-las, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por este privilégio de estarmos, Senhor Jesus amado, aqui, sendo, Senhor Deus maravilhoso, ministrado pelo Senhor nesta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Mateus capítulo 18, vamos decorrer alguns versículos então? Versículo 21 ao 35. Eu vou estar fazendo a leitura, e então me acompanhe aí na Bíblia, na tradução de vocês. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 70 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 talentos, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos servos conservos, ou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se formos lá no livro de Gênesis, está falando ali no capítulo 42 a respeito de José. Ele se encontra lá no Egito, e nós vimos ali o reencontro de José, ou o encontro de José com os seus irmãos, e relata ali aquele acontecido dentre o capítulo 41 ao 45, e no 45 é o desfecho de toda aquela situação, a qual então José
perdoou aos seus irmãos. Houve um perdão ali, uma reconciliação naquele momento, ali no capítulo 42. E tomando como base essa questão do perdão, nós vamos então entrar nesse texto, Mateus 18, e ver que isto é um fato importante, é uma palavra importante para nos dias de hoje, para que nós venhamos a caminhar bem na presença de Deus, principalmente, sim, mas também na presença com o nosso próximo. E o perdão, para nós termos uma ideia, no latim, ele significa perdonare, ou seja, perdonare. O significado desta palavra perdonare, é por inteiro, e donare, doar ou entregar. Então, entregar por inteiro, no latim. No hebraico é nassar, que significa levar embora, ou seja, literalmente, perdão é levar o pecado embora, ou seja, resolver a situação por completo. Então é o que nós precisamos nos dias de hoje. Infelizmente, há muita falta de perdão. Eu quero relatar aqui como introdução, dizer que Jesus encontrava-se ali naquele momento em Cafarnaum, sua própria cidade, né? E com seus discípulos, cidade localizada ali no norte do mar da Galileia, e que foi um importante e próspero centro de pesca e comércio. Mas também foi o centro principal do ministério de Jesus ali na Galileia. E nós vamos decorrer então nessa questão. No capítulo 18, desde o início, ele está falando de uma forma ilustrativa, ele está falando sobre humildade, do 18, 1 ao 6, depois ele relata ali do 7 ao 14, ele vai falar sobre a preocupação com os perdidos, depois ali do 15, dentro do capítulo 18, do 15 ao 20, ele vai falar sobre a disciplina na igreja, e depois entra neste texto, ilustrando de uma forma poderosa e tremenda a palavra perdão, um perdão contínuo. Então, o tema, perdão, simplesmente isso, perdão. Demos a introdução e entrando nesse texto, então, nós vimos ali no versículos 21 e 22, onde diz assim, então, ou seja, depois de todos aqueles ensinamentos ali que Jesus expôs aos seus discípulos, falando sobre a questão dos perdidos, falando ali a questão da humildade, uma fé simples, falando a questão das disciplinas. Então, depois de tudo isso, então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E daí Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes. Ou seja, sempre perdoar, sempre estar disposto a perdoar. Jesus colocou ali não uma questão numérica da coisa, 70 vezes 7 vai dar 490, vamos multiplicar. Mas não é só os 490, é sempre. Imagine você perdoar um irmão 490 vezes. Será que já aconteceu isso? Mas Jesus está falando, olha, se possível, perdoe 70 vezes 7, que vai dar os 490. Ou melhor, sempre perdoe ao seu irmão. Então começa dizendo com essa questão de sempre perdoar. E nós vamos ver então no versículo 23 ao 35, que nos relatam 4 tipos de relacionamentos. Nós veremos então quais são esses relacionamentos. 4 tipos de relacionamentos.
O primeiro relacionamento, o rei com o servo. O segundo relacionamento, o servo com o seu conservo. O terceiro relacionamento, os companheiros do servo ali. E, por último, o mais importante, o relacionamento, então, de Deus com o homem, comigo, com cada um de nós. Dentro deste tema, perdão. Então, abra o teu coração, abra o seu interior e já peça para que o Espírito Santo de Deus, peça para que Deus visite ou te visite e venha abrir o seu coração e fazer com que, se há algo já ali lacrado, se há algo ali inseguro na sua vida, que esteja sendo fato no sentido de falta de perdão, que o Senhor esteja ali já trabalhando nessa situação, em nome de Jesus. E no final nós iremos orar para que você receba esta vitória, receba o perdão de Deus, receba o perdão do seu próximo e você também libere o seu perdão para aqueles que é necessário, que for preciso. Vamos lá. Primeiro, relacionamento. Rei com o servo. Versículos 23 a 27. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Olha, ajustar contas. Lá no finalzinho dessa ministração, desse devocional, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de ajustar contas. Então, esse rei resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, ele chamou os seus servos, olha, vamos ajustar algumas contas agora. Vamos colocar em ordem essas questões financeiras para que o reino vá bem. E ele continua, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, então ali começaram a vir os servos do rei, foram se apresentar ao rei. Então, passando ali a fazê-lo, trouxeram um que devia 10.000 talentos, não tendo ele, porém, com que pagar, apareceu esse com 10.000 talentos, né? Não tendo ele como ele pagar, não tinha de onde tirar, então ordenou-se ao Senhor que fosse vendido ele, né? A sua mulher, os filhos e tudo quanto podia ou possuía, e que a dívida fosse paga. É justo isso? Sim. É justiça de Deus. É justo isso? Sim. Mas o problema não está na questão desse ajuste com o reino de Deus, mas o que posteriormente esse servo fez. E nós vamos ver para frente. Então, ali do versículos 23 a 35, aliás, 23 a 27, né? Então, continuando a leitura, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, se paciente comigo e tudo te pagarei. Ou seja, olha, tenha paciência, meu senhor, tenha paciência, eu vou resolver toda essa situação e eu vou pagar o que eu devo. E ali no 27, e o senhor daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então o senhor perdoou aquela dívida, então já ele não precisaria mais ali vender a sua mulher, os seus filhos e o que ele possuía, passar para frente para quitar aquela dívida, para solucionar aquele problema e para que ele não fosse penalizado. Pois bem, e essa é a relação do rei com o servo. O rei chamou os seus servos e passou essa instrução e perdoou aquela dívida. Agora vamos ver o servo com seu conservo. É aquele que estava do lado dele, trabalhando com ele. Do 28 ao 30, que vai dizer, saindo porém aquele servo, aquele a qual a dívida foi perdoada pelo seu senhor, encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. E ele, entretanto, não quis, 28, né? Paga-me o que me deves.
Então o seu conservo, caindo aos seus pés, implorava: "Sê paciente comigo, e te pagarei." E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ou seja, o seu senhor, ali, ele perdoou a sua dívida. Ele saiu dali perdoado, quitado, sem problema nenhum mais com relação ao seu senhor. Já não precisava mais vender nada. E ali ele lembrou ali do seu companheiro, seu conservo, e foi lá cobrar: "Olha, você me deve 100 denários. E eu preciso que você me pague. Mas eu não posso te pagar. Eu não tenho condições de pagar." E essa pessoa, então, o servo sufocava: "Você me pague de todo jeito. Eu quero essa dívida quitada." E o que aconteceu então? Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Aí, essa é a relação, então, do servo com o seu conservo. Temos mais uma relação: os companheiros do servo, aqueles que estavam ali do seu lado, da sua volta, mais companheiros ainda. Nós vemos ali no versículo 31 a 34. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Ou seja, eles foram lá procurar o seu senhor: "Olha, o que está acontecendo assim, sabe aquele servo ao qual ele devia para ti ali 10.000 talentos e que ele precisava pagar, quitar e até vender lá o que tinha, que possuía, para quitar aquela dívida, e que foi ali perdoado a sua dívida." Então, esse servo aconteceu assim, assim e assim. Ele foi cobrado outro servo, um companheiro dele, e o outro não tinha como pagar aqueles 100 denários. Ele lançou na prisão até que fosse paga essa dívida, fosse quitada essa dívida. Então, ali no versículo 31, vendo os companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. No 32, então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. O que é esta palavra verdugo? Verdugo é o carrasco, é aquela pessoa cruel, é aquela pessoa, o indivíduo que é responsável pela execução da pena de morte ou outros tipos de castigo. Este é o verdugo. Então, o servo, aquele rei, o senhor, aquele rei, o senhor foi lá e pegou esse servo que procurou ali a quitação da dívida daquele outro companheiro dele, pegou este servo então e lançou nas mãos deste verdugo, dessa pessoa cruel, para que ele pagasse o que ele devia. Mas nós temos mais um relacionamento, o relacionamento então de Deus com o homem, que está ali no último versículo, e vai nos dizer assim: "Assim também meu Pai Celeste vos fará," olha bem, "assim também meu Pai Celeste vos fará. Desta forma, se do íntimo, ou seja, do seu coração, lá do seu interior, com toda a sinceridade, não perdoares cada um ao seu irmão." Esta é a relação de Deus para com o homem. Ou seja, Deus não perdoa aquele que não perdoa o seu próximo. Deus não perdoa, e ponto final. Nós temos como base Marcos, podemos ver mais alguns textos aqui, Marcos 11, e o versículo 25 e 26, que diz assim, Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim: "E quando estiverdes orando," olha, até na oração, o Senhor não vai te ouvir.
E não adianta se você tiver alguma coisa com o seu irmão, com o seu próximo, seja com quem for, qual pessoa for, então até a sua oração não será ouvida. Então, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, existe um porém, mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aí vem as consequências. Também lá em Mateus, no mesmo livro de Mateus, capítulo 6, e o versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, não adianta. Esse é o caminho. Temos que perdoar-nos uns aos outros. E essa é a relação que Deus tem com o homem. Deus não perdoa aquele que não perdoa o seu próximo. Pois bem, concluímos o quê? Um dia Deus virá. Para quê? Ali no versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Então, um dia Deus irá ajustar contas com cada um de nós. Lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, o capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim, olha, presta atenção, vai dizer assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Para quê? Para ajustar as contas. E nós vamos ter que prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas. Então, um dia Deus irá ajustar contas com cada um de nós. Se não estivermos de bem com todos, com o nosso próximo, com a nossa família, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, seja quem for, se não estivermos de bem com todos, periga perdemos então a salvação, o reino dos céus, ou o reino de Deus, e sofrermos sérias consequências, sérios danos por não perdoar. Aplicamos de que forma? Quem não perdoa torna-se prisioneiro de ofensas, de traumas, de amarguras, de ressentimentos, de doenças físicas, emocionais e principalmente perdemos o contato com Deus, a sua presença em nossas vidas. O que nós devemos fazer? Devemos então estar sempre prontos a perdoar. Essa é a mensagem. Sempre prontos a perdoar. Eu volto lá no livro de Gênesis, fazendo um paralelo ali com José do Egito, que não é do Egito, né? É hebreu. E imagina o coração daquele homem, quando ele teve aquele encontro com os seus irmãos. Ele poderia jogar aqueles todos ali, né, os verdugos. Poderia ajustar contas com eles ali. Né? Ser severo, ser cruel. Mas nós vamos ver o desfecho, o maravilhoso desfecho, ali no capítulo 45, acho, onde o perdão, a reconciliação, onde o abraço, onde a afetividade se tornou forte e o laço foi restabelecido como família.
E muitas famílias, ou muitas vezes famílias sofrem por causa disso. Muitas vezes pessoas realmente passam por essas situações, tornam-se prisioneiros de ofensas, de traumas, de amarguras, ressentimentos diversos, doenças físicas, emocionais, espirituais, e principalmente perdem então a presença de Deus por falta de perdão. Devemos, então, sempre estar com os nossos corações dispostos a perdoar o nosso próximo, quem quer que seja. Eu quero orar. Feche os seus olhos. Ore assim, ore confessando realmente diante de Deus se há alguma raiz de amargura, alguma falta de perdão, algo que você sente que está tirando a tua paz e principalmente algo que está tirando o Deus da sua vida e fazendo com que barreiras existam, bloqueiem o acesso de Deus Pai e ali a intervenção divina fazendo com que essa situação seja resolvida. Ore e peça para que Deus esteja ministrando o seu coração, esteja tirando essa angústia, esse pesadelo, esse sofrimento, esse trauma que está em sua vida. Seja como José ali, José foi um dos exemplos, mas seja como ele então. Abra o seu coração, abra os seus braços, abra a sua vida, abra o seu interior, a sua mente, todo o seu ser. Peça para que o Deus esteja visitando ou te visitando nesta hora, neste momento, e tirando todos esses problemas, todos esses traumas. Falta de perdão, algo que você sente que está tirando esta paz. Peça, Senhor, eu quero ter paz, paz de espírito, paz em minha vida. Senhor, eu oro por essas pessoas e peço que o Senhor esteja visitando a cada um neste momento. Que o Senhor esteja derramando, ó Pai, desta graça, deste amor sobre essas vidas, ó Pai. Que esta palavra, Senhor Deus, perdão, esteja sendo, Senhor Deus, ministrada em cada vida, em cada coração. E possam alcançar vidas e vidas e mais vidas. E restabelecer, Senhor Jesus, relacionamentos quebrados, ó Pai. Traumas, ó Deus maravilhoso, que foram ali acontecidos, Pai, na infância, ou na adolescência, ou mesmo nos dias de hoje. Pai, quebra todo esse vínculo, ó Pai, de maldade, Senhor Deus dos corações, ó Deus maravilhoso. Desfaz todas essas obras, ó Pai. E faz com que, Senhor Jesus amado, a paz de espírito, a alegria, brotem nesses corações. Venham a brotar, Senhor Deus maravilhoso, de uma forma poderosa e tremenda. E que haja, Senhor Deus maravilhoso, a liberação de perdão entre pais e filhos, filhos e pais, entre esposo e esposa, esposa e esposo, entre as famílias, amigos. Senhor, toma a vida de cada um mesmo, Senhor Jesus, e ministra sobre a vida ou sobre o coração de cada um esta paz. E que este perdão venha, Senhor Jesus, da tua parte, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe neste dia ricamente, em nome de Jesus.